Bom dia, crianças. Iniciaremos agora nossa aula de Geografia com a unidade 2, Cidade, Formas e Funções. Neste capítulo, estudaremos como surgiram as cidades brasileiras, a diferença entre a cidade espontânea e planejadas e as suas múltiplas funções. E aqui nós temos o QR Code, que eu quero que vocês dêem uma olhadinha, porque ele já mostra como surgiram as primeiras cidades. Vamos começar? Leia a seguir um texto do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente. Diz assim: o povoamento do Brasil começou logo após a descoberta, com os acampamentos que os portugueses ergueram no litoral, nos lugares onde encontraram madeira de boa qualidade para comercializar na Europa. 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor da plantação de cana-de-açúcar. Outros nasceram distante da costa, em áreas de mineração, de criação de gado, burro e cavalos, ao redor do pouso dos viajantes e junto dos portos, fortes e margem dos rios. Com o passar do tempo, graças ao trabalho dos indígenas, negros e portugueses, esses povoados se transformaram em vilas. Muitas vilas ficaram paradas no tempo, outras se formaram cidades médias e depois grandes e finalmente metrópoles, que exercem influência sobre vasta área e participam da economia mundial. O que ele quis dizer nesse pequeno trecho desse livro? Que as primeiras cidades brasileiras, como ele está falando aí, começou com um pequeno povoado, né? Pequenas famílias se unindo ali, cada um na sua casa, claro, mas assim, um pouquinho aqui de família, um outro pouquinho aqui e um outro pouquinho aqui, eles foram começando a se chegar. E essa parte aqui foram se formando cidades, né? Quando ele diz no trecho aqui, ó, 30 anos depois, vários povoados pontilharam o litoral ao redor da plantação de cana-de-açúcar. Imagine que os portugueses chegaram, né? E só ali eles já foram logo fazendo acampamento. Quando eles se acampavam, eles já construíam ali uma casinha, uma barraquinha, uma baiuquinha, onde eles poderiam já dormir, descansar, tudinho. Essas baiuquinhas já foram começando a se transformar em cidades, porque um chegava, eu vou fazer a minha casa aqui. Eu vou chegando, vou fazendo a minha casa aqui. Com o passar do tempo, esses pequenos grupos foram formando as cidades. É isso que ele quis dizer. Que uns foram formando próximo do litoral, ou seja, próximo das praias, de cidades com praias. Outras cidades, quanto mais eles avançavam para dentro do território brasileiro, eles começaram a fazer o mesmo processo. Aí eu vou ficar nesse local aqui, vou construir uma casinha aqui. Aí chegava o outro, vinha, formava uma casinha aqui, e assim sucessivamente. Cada grupo ia formando. E essas comunidades, como eram chamadas de vilas. E essas vilas, com o tempo, foram se formando e transformando em cidades. Algumas pequenas, como a gente vê geralmente nos interiores. Outras em grandes metrópoles, como grandes cidades. Aí nós temos a nossa Belém. Belém começou assim, bem pequenininha, lá pela Estrada Nova, na Estrada Nova, e ela foi começando assim. Aí ela foi entrando dentro do município. E hoje nós temos essa estrutura que é a nossa cidade. Porém, existem outras cidades que são bem maiores e bem mais movimentadas, com uma estrutura também maior do que a nossa cidade.
Mas a formação de cada cidade foi desse jeito que formou. Um pouquinho aqui, uma família aqui, uma família aqui, uma família aqui. Quando eles perceberam, vão formando uma cidade. E aí acontece eu no mesmo outro lugar, o mesmo processo. Uma família aqui, uma família aqui, uma família aqui. Isso de acordo com o nível de trabalho que foi organizando aí. Trabalho que as pessoas, por exemplo, quando ele fala lá no texto, outros nasceram distante da costa, ou seja, já longe da parte do litoral, e outros ao redor de pousos do viajantes e juntos de portos, forte, margem de rios, e isso foi com o passar do tempo, crianças. Então, as cidades geralmente são formadas desse jeito, tá? Continuando. No Diga Aí, nós temos assim: após a leitura do texto, converse com colegas e professores sobre as seguintes questões. Vamos lá por algumas perguntas que diz. Quando surgiram os primeiros povoados no Brasil? Ele já até lhe deu lá a resposta. Geralmente foi quando? Logo quando houve a descoberta. Quando logo os portugueses disseram, não, vou acampar, fazer uma barraquinha aqui para descansar e depois eu vou ver o que tem nessa terra. Com qual objetivo os portugueses ergueram acampamento nesse local? Eu dei a resposta logo das duas. Eles estavam curiosos, chegaram numa terra desconhecida, então eles queriam mais adentrar, ter mais conhecimento do que aquela terra possuía. Bom, com o lápis de cor de sua preferência, destaque no texto as atividades econômicas que contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento de vários povoados no Brasil. Então, vamos voltar lá para o texto. Então, vamos destacar aqui no texto a plantação de cana-de-açúcar, né? A mineração que nós tínhamos, a criação de gado. Essa era uma forma econômica, né? Que eles estavam buscando fartura, no caso, de animais, no caso, a criação de gado, burro e cavalo. Eles criaram ao redor dos pousos, né, viajantes, porque as pessoas queriam descobrir mais, e geralmente esses viajantes tinham um local, eles construíam um local para descansar. Então, era chamado de pouso dos viajantes, né, onde eles paravam para descansar. Portos, né, e aqui até fortes e margem de rios. Então, essa é a parte que você vai grifar. Letra C. Com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas, e as vilas se transformaram em povoados, depois vilas, e depois, escrevam aí. Em sua opinião, todas as cidades brasileiras surgiram da mesma forma? O que vocês acham? A gente falou ainda agorinha disso, né? Então, vamos corrigir lá a questão. Foi as cidades, né? Então, com o passar do tempo histórico, muitos povoados brasileiros se tornaram vilas, e essas vilas se tornaram povoados, e desses povoados em pequenas vilas e vilas em grandes cidades, que é o que nós conhecemos de hoje como cidades. Bom, um exemplo aqui, olha, das primeiras cidades brasileiras. Ó, uma casinha aqui, os viajantes, geralmente diferente do que nós vemos hoje em dia, né? Cidades brasileiras. Atualmente, o Brasil conta com 5.570 municípios. Algumas cidades que compõem esse município surgiram de forma bem natural ou espontânea. Outras foram planejadas, tá? Lembra a figura que eu mostrei para vocês? Ela foi um tipo de cidade espontânea. A maioria das cidades brasileiras foi se desenvolvendo naturalmente, a partir da aglomeração de pequenos povoados que cresceram à margem dos rios.
ao redor de uma igreja, principalmente, tá? Ou de um forte, de um porto, que é onde desembarcavam os grandes navios, e de algum centro comercial, que era a venda de produtos. Ou até mesmo de uma hospedaria. Lembra que eu falei ainda agora sobre isso? Que as pessoas viajavam para ter mais descoberta, então eles precisavam de um local para descansar. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas e essas vilas em cidades. Quero que vocês grifem isso aqui, ó. Com o passar do tempo histórico, esses povoados transformaram-se em vilas e as vilas se transformaram em cidades. Um exemplo é a cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo. Vamos ver agora o que está escrito no post-it. Lembre-se de que o termo município e cidade não são sinônimos. Cidade é a área urbana de um município. O município geralmente é formado pela cidade, que é a área urbana, e pelo campo, que é a área rural. Então, vamos ver aqui a cidade. Olha aqui. Já as cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano, destinando áreas específicas para construções de residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, parques, escolas, postos de saúde, saneamento básico e via de circulação para conectar todas as cidades, pretendendo assim garantir qualidade de vida à população. Observe as fotografias a seguir que retratam algumas cidades brasileiras planejadas. Então, olha só. Em 1947, Maringá ela foi projetada e construída com ruas retas largas, avenidas com jardins e quarteirões com área destinada à residência, comércio, indústria, praça e parque. Ou seja, Maringá não foi formada como as outras cidades, que era uma família, que lembra que eu falei, um grupo de família que um pequeno povoado, formando pequeno, depois virando vila, depois se transformando em cidade. Não, Maringá, não. Chegaram algumas pessoas, dividiram um território, né? E disse, não, aqui nós vamos construir uma cidade. E foi isso que eles fizeram. Eles planejaram essa cidade. Por isso que ela tem toda essa infraestrutura, tá? Outra cidade, nós temos Palmas. É a mais nova cidade planejada do Brasil. Ela foi bem mais próxima da gente, tá? Em 1989. E foi construída com avenidas largas, grandes, quadras, residências e comércios e muito espaço público verde. Então, Palmas, que fica no Tocantins, ela já é bem uma cidade bem mais próxima do nosso século, né? E ainda ela foi formada igual Maringá. Aqui você tem o QR Code, tá? Não esqueçam de ver essas cidades um pouquinho mais na lupa. Outra cidade, Aracaju, em Sergipe. Ela foi fundada em 1855, com ruas bem projetadas, né? Com até um tabuleiro, parecido com um tabuleiro de xadrez. Olha como é diferente, né? Então, ela foi formada para isso. Para desembocar para desembocar no rio Sergipe. Então, ela foi construída, parece um tabuleiro de xadrez. Tudo em linha reta, assim, tá? Bom, não você sabia. Salvador, a capital da Bahia, foi a primeira cidade planejada no Brasil. Sobre esse assunto, leia um pequeno trecho do livro Cidades Brasileiras, do passado ao presente. Então, vamos ler rapidinho. Diz, em 1550, na Baía de Todos os Santos, onde crescia a Vila do Pereira, foi construída, a mando do rei de Portugal,
a primeira cidade brasileira, chamada Salvador, com a finalidade de trazer mais gente para habitar a imensidão da terra do Brasil. Para planejar a cidade, o rei contratou um engenheiro. A pequena vila começou a chegar vários navios trazendo empreiteiros para dirigir a construção de edifícios públicos, pontes, igrejas, conventos e mercados. Traziam com eles ferreiros, pintores e encanadores. São pessoas para construir uma cidade. E, gente, para construir uma cidade leva bastante tempo. Então isso não foi de uma hora para outra. Então, em 1550, foi na Bahia nossa primeira construção de cidade. Bem interessante isso. Bem próximo do nosso século, nós temos uma cidade que também foi planejada, né? Brasília. Vamos ver. Brasília, capital do Brasil, é o símbolo da arquitetura modernista do país. A cidade foi construída com base nos projetos do arquiteto urbanista Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e do paisagista Roberto Buller Marx, contratados pelo governo federal em 1957. Então é bem mais próximo da gente, né, do nosso século. Para desenhar a cidade, o projeto chamado de Plano Piloto definiu quadras e superquadras residenciais, além de espaços denominados entrequadras para atividades comerciais, de lazer, escola e templos religiosos. Há também setores com funções específicas, como o esporte e o comércio. Na área central da cidade, localizam-se prédios da administração federal com a esplanada do Ministério, ou seja, é onde fica, onde o presidente governa, onde fica o poder executivo, o poder legislativo geral do Brasil, tá? E aqui você vê o primeiro desenho, né, da cidade de Brasília, lembrando que ela teve também como um desenho parecido. Então, se você vê ela de cima para baixo, ela parece um avião, tá? As asas do avião, isso é uma cidade, criança, né? Então, cada uma parte dessa daqui, ó. E aqui você pode observar o desenho da planta, como eles desenharam. E ela já feita em 2018, já com tudo funcionando, com todo mundo junto. Esta foto vista do satélite. Agora imagine se um arquiteto urbanista contratado para planejar e desenhar uma cidade em uma planície litorânea. A nova cidade deve ter ruas largas, quadras com áreas destinadas a residências, comércio e serviço, praça e um porto para o escoamento do produto. Então, mãos à obra. Siga a orientação do professor e desenvolva seu projeto lá no material de apoio. Você vai buscar lá o seu projeto, lá no material de apoio, vai desenhar. Não esqueçam de preencher a legenda, tá? Qual é a quadra, qual é o desenvolvimento, quais são as ruas, entre outros. Capricho, que eu sei que vocês fazem um belo desenho. E agora vamos para o exercício. 1. Sobre a origem de algumas cidades brasileiras, relacione o texto às fotografias correspondentes. Então, aqui embaixo você tem umas fotografias e as perguntas. Letra A diz: o povoamento da região sul do Brasil deve muito aos tropeiros. No caminho onde eles paravam para descansar, foram construídos albergues, um mercado de troca de mercadoria e casas comerciais. Lembrando que tropeiros eram as pessoas que conduziam na época os gados, os bois, que transportavam de um lugar para o outro. Então, nesse momento, eles precisavam descansar. Albergue era um pequeno local onde eles descansavam, dormiam, tá? No norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de fortes
construído as imagens dos rios para evitar a entrada de invasores. Fortes era como construção militares, onde eles ficavam ali a posto, geralmente ficavam próximo dos rios, que era para qualquer um que invadisse aquele local, eles estavam a posto. Igual como nós temos hoje lá no Forte do Castelo, né, que hoje em dia é chamado de Feliz Lusitânia. No Sudeste brasileiro, pequenos povoados surgiram com a descoberta do ouro. O povoado que crescia ganhava o nome da vila, como as vilas de Minas Gerais, onde as pessoas trabalhavam principalmente na mineração e no comércio. Então, você vai colocar a letrinha A, B ou C. As 3 fotografias retratam cidades que leiam as duas e marquem um X. 2. Identifique com palavras-chave as atividades que deram origem às cidades retratadas nas fotografias da questão anterior, na letra A, B e C. Então, são palavras-chave que representam essas daqui. Tá? Dê uma pausa no vídeo, que nós voltamos já já para responder essas questões. Ouro Preto, em Minas Gerais, é a letra C, ó, descoberta de ouro. Até o nome, olha, como ele diz. O povoado crescia e ganhava o nome da vila. Então, ouro, tinha ouro lá, ficou Ouro Preto. Aqui, ó, segundo, monumento, tem um monumento. O Tropeiro em Laje, Santa Catarina. Então, corresponde à letra A. Geralmente, olha, eles levavam, conduziam. E quem sabe, ó, a outra é, no norte do Brasil, o povoamento surgiu ao redor de Forte. Então, ficou, ó, letra B. E foi aquilo que eu falei para vocês, olha, por exemplo, o nosso Forte do Presépio, né, que aqui, que é esse conjunto arquitetônico aqui, hoje em dia é chamado de Feliz Lusitânia. Se você nunca foi lá, peça deixa eu passar a pandemia, tá? Quando estiver tudo voltando ao normal, vá fazer uma visita, é um local bem bonito, por sinal. Bom, a palavra-chave lá, fotografia A, segunda questão, tá? Comércio de gado, povoados. Então, essa é a palavra-chave da letra A. B, defesa militar. Letra C, mineração, comércio. São as palavras que estavam destacadas, geralmente, porque essas cidades foram construídas, tá? Vocês podem observar que cada uma dessas cidades, ela teve um objetivo para ser construída, né? Mas ela não foram planejadas. Cuidado com a diferença das cidades que eram formadas por povoados, vilas e transformadas em cidades, do que as cidades que foram planejadas. Tudo que eu planejo, eu construo. Então, a mesma coisa da cidade. Então, se as cidades planejadas foram desenvolvidas e são feitas até hoje, então elas foram planejadas. Elas surgiram, né, com a ideia de alguma pessoa, de algum grupo de pessoas. Diferente dessas cidades que foram formadas primeiramente pelo povoado. Bom, crianças, nós vamos ficando por aqui até a página 9 e depois nós vamos dar continuidade nesse assunto. Beijos, até a nossa próxima aula.